Boa sorte. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda Vasconcelos e eu sou vice-presidente local para assuntos externos da IFMSA Brasil Unifacisa. Gostaria de começar agradecendo a presença de todos aqui na sexta aula do nosso curso de antibioticoterapia, ATB de A a Z. Os temas da aula de hoje são infecções de pele de partes moles. Hoje estaremos com o Bruno, o Rodrigo e o Willo, que vocês já conhecem. E só queria lembrar que a nossa aula vai aproximadamente às 9 horas. Vou deixar agora vocês com os professores. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Amanda, boa noite. Prazer falar com você aí. Eu vi que você está até maquiada hoje para poder apresentar e ficar bonita. E boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ilo. Hoje a gente vai falar de infecção de pele e parte mole. Eu sempre brinco com os internos que pele, pulmão e rim tem que ser a primeira abordagem na hora de excluir um quadro infeccioso. Então, o paciente está com febre, suspeita de infecção. Beleza, pele, pulmão e rim. Pele, pulmão e rim. Já falamos de pulmão, já falamos de rim, então nos sobra a pele, que é realmente um foco importante de infecção. E não só pele, mas também partes moles. Então, a gente hoje também vai entrar aí num terreno espinhoso, porque a gente vai ter que falar da nossa relação com o ortopedista, com o cirurgião, quando os ossos infectam, quando enfim, as articulações infectam. Então é um terreno difícil, onde o infectologista e o microbiologista têm que falar a mesma língua. Ô Ilo, você se dá bem com o ortopedista, cara? Boa noite a todos, Bruno. Boa noite, mais uma vez um prazer estar aí com vocês todos, tá? Com o Rodrigo. Dou muito bem, graças a Deus não tem problema não. A gente vai batendo papo, eu vou explicando. Depende do que eles escolham, tanto o ortopedista quanto o pessoal da cirurgia que colhe o material. Como você colocou aí, a infecção de partes moles, a cirurgia, eu sou dependente da qualidade do material. A mesma coisa do ortopedista. Se não coletar aquele material de maneira adequada, não serve para nada. Então, a gente vai fazendo uma dobradinha, vai conversando, né? Nós vamos discutir aí, durante a nossa aula, algumas coisas que eu gosto de falar com eles, mas tem que ter um ótimo relacionamento para ter diagnóstico, senão não tem diagnóstico. E, Rodrigo, a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu acho que se fosse para fazer uma pergunta para a pele, vai cair em celulite e erisipela. Qual é a diferença teórica? Qual a diferença na prática? E qual a sua experiência no tratamento de celulites e erisipelas, entendeu? Isso é a primeira pergunta que eu te faço, te dando o meu boa noite também. Tá certo, Bruno, boa noite. Mais uma vez aí, obrigado. Prazer estar aí com você, com o Ilo, Teodora, todo mundo. A diferença, erisipela e celulite estão entre as mais comuns infecções de pele e partes moles. Talvez eu gosto muito de seguir o guideline da Sociedade Americana de Doença Infecciosa, a última revisão para tratamento de pele e partes moles. Os guidelines da Infectious Disease Society of America são disponibilizados gratuitamente. Ele divide em infecções purulentas e não purulentas. Das não purulentas, erisipela e celulite são as mais comuns. E a grande diferença é a profundidade. Isso é a diferença teórica. A erisipela é uma infecção mais superficial, de pele, de epiderme e derme. E a celulite, ela é um pouco mais profunda. Ela pode atingir derme e subcutâneo. Ela já vai da derme por subcutâneo. Essa é uma diferença teórica, mas que na prática não faz muita diferença, tanto para você pensar no micro-organismo, quanto no esquema antimicrobiano. Erisipela é mais comum Streptococcus, celulite é mais comum Staphylococcus. Isso não faz diferença. Da mesma maneira que você pode falar que dentro das infecções purulentas, o furúnculo é mais comum determinado gram-positivo, e uma foliculite, um abscesso é mais comum outro micro-organismo de pele, que nós vamos falar, né? Então, na teoria, tanto faz se é uma erisipela ou uma celulite. Os principais agentes etiológicos são os gram-positivos, são os cocos gram-positivos. A gente
fala, são os micro-organismos clássicos causadores de infecção de pele e partes moles. Quem são? Os streptococcus e os estafilococcus aureus, que é o estafilococcus coagulase positivo. E eu não vou falar que é uma erisipela e vou tratar como streptococcus, ou é uma celulite, vou tratar como estafilococcus. Eu vou entrar com um esquema antimicrobiano que cubra os dois micro-organismos. E vou precisar definir se esse meu paciente está com um quadro leve, moderado ou grave. Porque se for grave, se ele estiver clinicamente grave, eu preciso excluir se essa infecção que não é purulenta, se ele não tem uma infecção necrotizante. Ô, Ilo, você na prática recebe material de pele no laboratório e o tal do suave da lesão? Quando o cara vai lá, passa o cotonete em cima da celulite e fala assim, Ilo, qual é o germe? O suave é o pior material que existe. Não tem nada pior que o suave em cima da pele. O pessoal acha que é um erro comum achar que a parte purulenta é onde que tem a bactéria. Pus é resto, nem o patógeno não está ali, a gente tem que achar o patógeno. Então, aquele suave que vem superficial, aquilo ali cresce um zoológico, cresce de tudo, menos o que a gente precisa. Então, eu vejo, é muito comum a gente ver, vou dar um exemplo de uma bactéria frequentemente isolada nesse tipo de material, que eu falo que é a bactéria do lixo, o Proteus. É muito comum vir suave de pele, colheu, passando, às vezes a pessoa nem faz uma antisepsia daquele local, mesmo se fizer também é uma porcaria, não serve para nada não. E passa pegando aquela secreção, aquele lixo, aquela baba que está ali por cima. Aquilo ali só tem sujeira, é microbiota da pele. Né? E às vezes as pessoas ainda discutem, falam assim, não, a gente tem que colher dessa forma, não pode lavar não, porque se lavar tira a bactéria. Então é só lavar que resolve a infecção, né, Rodrigo? Se lavar, tira a bactéria patogênica, é só tomar banho que está resolvido. Olha, é comum a gente receber isso no laboratório e é muito comum eu devolver esse tipo de material. Aí eu preciso ter aquele bom contato com explicar como que esse material deve ser coletado, né? Não vou entrar mais à frente, mas a biópsia, fazer o desbridamento, lavar aquilo ali com soro e coletar o material, aí sim a gente consegue fazer uma boa cultura desse material. E, Rodrigo, eu acho que eu vou falar agora o que tem de mais importante para o clínico, tá? Saber, principalmente para o aluno, em relação ao tratamento de infecção de pele, no caso não purulenta, erisipela e celulite. Pessoal, vocês vão lembrar do que eu estou falando agora. Não é tão difícil dar o diagnóstico de você ver uma perna inchada, vermelha, quente, ruborizada, definir que tem inflamação e pressupor que é uma infecção bacteriana. Mas você vai ter uma dificuldade imensa em perceber se está havendo melhora, tá? Por duas razões. Primeiro, a lesão fica mais feia, mesmo melhorando. Às vezes o paciente está com aquele edema, quando ele começa a melhorar, abre uma úlcera, faz uma necrose superficial de pele e está havendo resposta antimicrobiana ali. Então, você vai ver aquela imagem da celulite. O livro tem isso, né? O livro mostra a foto da celulite, mostra a foto da erisipela, mas não mostra a foto do D1, D2, D3, D4. Então é inevitável que o jovem médico, o aluno, eles vejam um paciente no segundo, terceiro dia e não saibam se está melhorando ou não. Então a imagem piora, a impressão daquilo ali piora. Então eu já estou acostumado com isso, de pegar uma celulite, uma erisipela, e no terceiro dia o paciente para de ter febre, melhora ou fica em platô com o laboratório, e você olha e está mais feio o negócio, tá? Então, atenção a isso. Segundo ponto importante, tá? Que eu costumo dizer, e aí eu jogo a bola para o Rodrigo em seguida, para ele falar da impressão dele em relação ao melhor, e disso que eu vou falar agora. 50% só do tratamento é antibiótico, o resto é levantar a perna. O paciente que fica com o pé para baixo, ele não melhora e fica mais feio. Então, eu sempre falo para o paciente, olha, eu vou te dar um antibiótico, tá? Isso vai funcionar 50%. O resto é manter a sua perna elevada. Então, são pontos que a gente desvaloriza um pouco, mas você vai ver na sua prática o seu paciente que não tem uma melhora evidente e você vai precisar orientá-lo. Rodrigo, você concorda com o que eu estou falando, cara?
Absolutamente, totalmente, Bruno. Inclusive, é lógico que a gente pode pegar pessoas, e a gente vê, né? Nossa equipe de infecto lá no Mater Dei, a gente regularmente é chamado para avaliar pacientes que outras equipes médicas estão tratando, infecção de pele, partes moles, principalmente erisipela e celulite, e que não está melhorando. E aí o médico nos chama já pedindo assim, rever o esquema antimicrobiano. Não é trocar a droga. Pode acontecer em pessoas que não tem nenhum problema de circulação venosa ou arterial. Pode acontecer em quem é jovem, saudável, teve um trauma, cortou e infectou. Pode, lógico. Se ele for colonizado por uma bactéria virulenta, às vezes um pequeno inóculo dentro de uma porta de entrada, ele vai infectar. Mas quem que é o grande grupo que a gente vê fazendo essas erisipelas e que não melhora? E o geriatra nos chama, o cardiologista nos chama, não está melhorando, está piorando. São pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência arterial ou venosa, pacientes que já têm um edema de membros inferiores, que a pele é mais fina, é uma pele mal nutrida, rompe mais fácil, infecta, e ele custa melhorar. E aí a gente chega no caso e não é trocar antibiótico, porque muitas vezes esse paciente está vindo da comunidade, não fez uso recente de antibiótico, ou seja, eu não estou pensando que ele tem uma bactéria resistente, estou pensando em Staphylococcus aureus e Streptococcus, mas esse paciente tem um edema ali e nós sabemos que eu preciso, às vezes, aumentar a dose do antibiótico, ajustar, dar uma dose alta, porque a concentração do antimicrobiano reduz no local. Eu preciso otimizar a doença de base do paciente que descompensou e que deixou ele com edema de membro inferior, insuficiência cardíaca, ele tem uma insuficiência arterial, eu tenho que fazer uma avaliação vascular, eu tenho um procedimento vascular para ser feito, tem que aumentar a dose do antibiótico, eu tenho que elevar o membro, e secar esse paciente para que o antibiótico faça efeito. E aí, eu queria aproveitar aqui, Bruno, para apresentar 3 slides aqui, que aí eu posso explicar um pouquinho melhor isso aqui. Eu não tô desconcentrando você, não, que eu tô tomando aqui um sorvete, cara. Não, meu filho trouxe para mim. Se eu não tomasse, ele ia derreter, cara. Sem problema nenhum. Vocês estão vendo aqui os slides, estão? Perdão, peraí. Ok. Então, vamos lá. O que eu vou falar aqui para vocês? Aproveitando isso que o Bruno falou, a gente vê os pacientes não melhorando, e não é porque ele tem uma bactéria resistente. Ele não está grave, eu não vou ficar pensando em ter que ampliar o esquema, mas localmente ele não está melhorando. E a gente não pode esquecer de uma coisa, Bruno, esses pacientes que já têm doença de base grave, insuficiência cardíaca, nasarcado, tem insuficiência renal, tem algum problema de circulação, eles acabam depois também fazendo dermatite de estase. E muitas vezes a estase simula muito uma erisipela ou uma celulite. Enfim, anatomia da pele está aqui, a pele é o nosso maior sistema do nosso corpo, né, e a principal barreira dela é uma barreira mecânica, mas química e imunológica também, mas principalmente a barreira mecânica, termorregulação, secreção excretória e a imunorreatividade. Eu quero mostrar nesse slide aqui, olha aqui, pessoal, a gente vê que no subcutâneo, eu vou começar de baixo para cima, eu tenho vasos sanguíneos, eu tenho vênulas e arteríolas. Quando eu chego na derme, onde eu tenho tecido conectivo organizado mais aqui em cima e o desorganizado mais aqui embaixo, eu também tenho uma boa circulação de sangue. Quando a gente corta e expõe a derme, sangra muito. Mas quando eu chego na epiderme, eu posso estar com essa epiderme também infectada, eu já tenho uma circulação bem menor. Na derme, eu já tenho uma circulação de sangue menor, e na epiderme também. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção, que dose de antibiótico para tratar a infecção de pele e partes moles tem que ser dose alta. Olhe e dê a dose mais alta que você pode dar, seja oral ou seja venosa. E se eu tiver um edema, que a própria infecção já vai causar uma resposta inflamatória, vasodilatação, aumento de permeabilidade e edema. Muitas vezes, num paciente que já tem um edema de membros inferiores, porque ele tem insuficiência cardíaca. E nós sabemos que em tecidos edemaciados, quando o antibiótico cai naquele tecido, sai do vaso sanguíneo, ele é diluído naquele local. E a quimiotaxia dos nossos
células de defesa também é reduzida. Então, eu tenho uma imunossupressão local, eu tenho uma diluição do antibiótico. Num paciente que já tem o edema pela própria infecção e que pode estar agravado por outras condições mórbidas do paciente. Então, eu tenho locais aqui onde a circulação sanguínea é reduzida por próprias questões anatômicas e eu ainda estou falando de uma região que vai estar edemaciada. Então, dose alta de antibiótico. Escolha o antibiótico certo, que nós vamos mostrar isso aqui, e discuta. Microbiota da pele. Eu vou até pedir para o Willo fazer comentários aí. Nós temos os estafilococcus não aureus, o epidermides, pelo próprio nome já sugere, né? Ele é o principal bactéria aeróbica que coloniza a nossa pele. Então, estafilococcus coagulase negativo, epidermides. Mas tem aí o aureus também. Mas as pessoas acham, né? E tem streptococcus. Então, ou seja, você pode ser colonizado por bactérias altamente virulentas e patogênicas. Ela só está esperando encontrar uma oportunidade, uma lesão de pele, algum fator predisponente, um problema circulatório, um edema, por aí vai. Então, nós temos Staphylo aureus e Streptococcus, que são bactérias patogênicas colonizando nossa pele. Mas o Staphylo epidermidis não é a principal bactéria que coloniza a nossa pele. Queria que o Willo comentasse aqui sobre os difteroides e o Propionibacterium e outros aqui que tem na nossa pele. Nós temos cândida na pele, né? Principalmente em regiões úmidas e quentes, virilha, região anogenital, né? Mas não é um fungo que você vai esperar numa área de superfície seca, como a extensão do braço, por exemplo. Willo, o que você comenta dessa microbiota da pele para nós? Ô, Willo, seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Então vamos lá. Ô, Rodrigo, a apresentação fechou. Você consegue deixar ela aí ou não? Pronto. Peraí. Beijinho nele. Apareceu? Apareceu, mas se fechar não tem problema não. Então vamos lá. Então, a primeira colocação que eu queria fazer é o seguinte. Basicamente, pegar um contexto geral para chegar na pele. Somente duas bactérias que causam no ser humano não fazem parte da microbiota, ou seja, não habitam o nosso organismo. As bactérias que causam infecção, elas fazem parte da nossa microbiota, podem conviver normalmente com o ser humano, claro. Nós temos, inclusive, mais bactérias do que células humanas no nosso corpo. Então, eu vou chamar a atenção. Neisseria gonorreia e treponema, essas duas bactérias não existem no nosso corpo. Todas as outras podem estar presentes e fazem parte da nossa microbiota. Então, a Corynebacterium. Né? Nós temos aí o Corynebacterium, que é um bastonete gram-positivo. Ele é comum na nossa pele, na grande maioria das vezes. Ele é microbiota normal, mas ele pode entrar em desequilíbrio? Pode. Tem uma doença que chama eritrasma, que é causada por um Corynebacterium minutíssimo. O Corynebacterium que ele entrou em desequilíbrio, geralmente em lesão em axila, virilha e entre os pododáctilos. O Propionibacterium acnes está presente aí na nossa pele e, né, como o próprio nome indica, é um anaeróbico, tá, gente? Ele é um dos agentes causadores da acne. Então, a acne, quando o paciente vai ao dermatologista para tratar, usa antimicrobiano. E esse antimicrobiano também é para eliminar esse Propionibacterium acnes. É claro que numa lesão profunda, eu posso ter uma infecção por essas bactérias? Posso. É igual o Rodrigo colocou. Eu nunca esqueço, Rodrigo, uma das primeiras culturas que eu liberei no Mater Dei. Enquanto ele faz isso, eu queria complementar, ele vai falar também, as principais micro-organismos que colonizam nossa pele são de baixa virulência, não tem, a princípio, não são causadores de infecção de forma usual, a não ser de forma muito rara. Difteroides, Propionibacterium, que são bactérias anaeróbias ou microaerófilas, queria que o Willo me corrigisse se eu falei errado, porque elas são
a nossa flora residente. Você não, o cirurgião, quando ele vai fazer a escovação cirúrgica para operar e faz antisepsia das mãos dele, ele não retira o difteroides e o propionibacterium. Por quê? Porque como eles são microaerófilos ou anaeróbios, oxigênio é tóxico para eles. Então, onde que eles vivem? Lá no fundo das nossas glândulas sudoríparas e sebáceas. Escovação cirúrgica não retira eles. Mas são bactérias, a princípio, mais do bem do que do mal. São protetoras. Nos protege. Staphylococcus epidermidis já é uma bactéria que pode ser removida, às vezes, na antisepsia cirúrgica, porque ela é uma bactéria aeróbica, mais superficial na nossa pele. E está aí, talvez, entre o terceiro micro-organismo mais importante da nossa flora. Ô, Rodrigo, vou voltar a escutar certinho? Camila, tá ok? Estou ouvindo bem. Camila? Rodrigo, você está me escutando? Eu estou te escutando. Então vamos lá. Eu também estou. Então vamos lá. Igual o Rodrigo colocou aí, né? Rodrigo vai lembrar, eu recebi no laboratório um material fragmento de pele. E cresceu um Staphylococcus epidermidis. E aí eu liberei que não houve crescimento de bactérias consideradas patogênicas. Aí o Rodrigo correu, não, Ilo, pelo amor de Deus, vamos ver essa bactéria aí, por quê? Porque coletou profundo. Justamente para chamar a atenção daquilo que o Bruno tinha colocado. Então, se vier uma coleta superficial e um Staphylococcus coagulase negativo, por exemplo, o epidermidis, eu, como laboratório, não valorizo. Agora, uma coleta profunda, por exemplo, o Staphylococcus epidermidis faz parte da microbiota, mas ele pode causar uma osteomielite, ele pode causar uma infecção profunda, ele pode, inclusive, causar uma infecção de corrente sanguínea. Então, a gente tem até que nós temos mecanismos no laboratório para a gente diferenciar se é simplesmente um contaminante, né, uma colonização, ou se está causando a infecção. O aureus faz parte da nossa microbiota, mas se a gente, ele rompendo a barreira, ele pode causar a infecção, né, e causa. Não sei se o Rodrigo concorda comigo, eu particularmente considero as piores bactérias que nós temos Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. São duas bactérias muito piogênicas, invasivas, né? Duas bactérias bem complicadas que nós temos para causar doença e para tratamento. Principalmente o... Opa, o Ilo, seu som... Mas eu vou... Parei de ouvir. Mas eu vou concordar aqui com o Ilo. Se você perguntar para qualquer infectologista, quem trabalha com microbiologia clínica, os dois micro-organismos que nós mais tememos é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes, que na sua grande maioria das vezes são multissensíveis, os da comunidade são multissensíveis. O Strepto não é uma bactéria de hospital, né? O Staphylococcus aureus podemos ter ele no hospital e às vezes é muito resistente, que nós chamamos de MRSA. Mas os Staphylococcus multissensíveis, os Streptococcus, são bactérias altamente virulentas. E podem haver diferenças. Você pode ter cepas que produzem exotoxinas com maior capacidade de destruição tecidual e propagação local da infecção. Você pode ter cepas de Staphylococcus que tem piles, que tem maior capacidade dela de fazer infecção metastática, endocardite, artrite séptica, pneumonia hematogênica. Então, são bactérias que a gente teme muito, né? E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção, na nossa chamada para esse curso, eu falei se as pessoas sabem qual era a diferença de um Staphylococcus coagulase positivo para um negativo. Staphylococcus coagulase positivo é o aureus. Coagulase negativo são todos os outros que não são aureus. E são bactérias de baixíssima virulência e que raramente são patogênicos em tecidos que não tenham um implante ali. Então, quando é que um Staphylococcus epidermidis, eu vou pensar que ele está causando infecção? Esse caso do Ilo veio como fragmento de pele porque o cirurgião cadastrou o pedido como fragmento de pele, mas era tecido profundo periprotético, de um paciente que tinha uma osteomielite clínica radiologicamente associada a implante. E quando ele desbridou e colheu várias amostras, cresceu o Staphylococcus epidermidis. Associado ao implante, ao corpo estranho, o epidermidis pode assumir um comportamento patogênico. Normalmente de baixa virulência, porque ele é um micro-organismo de baixa virulência.
Os estafilococcus coagulados negativos são micro-organismos de baixa virulência. Se tiver um paciente no CTI com um catéter venoso central, um catéter de hemodiálise, de quimioterapia, um catéter de média permanência, como o PIC, né? Se ele começa a fazer febre e eu isolo em 2 hemoculturas a mesma espécie de Staphylococcus epidermidis, e eu não tenho nenhum outro foco, não identifico nenhum outro micro-organismo, eu posso concluir que esse Staphylococcus epidermidis está causando uma infecção da corrente sanguínea associada ao catéter. Essa é uma das situações que os estafilococcus coagulados negativos causam infecção. Mas quando eles crescem no sangue, eu preciso de pelo menos 2 amostras, seja de sangue refluído, ou sangue de catéter, ou sangue periférico, com a mesma espécie, porque esses estafilococcus não auros, sempre desconfiaremos dele. Eu não sei se o Will voltou, eu quero voltar aqui para o Bruno, mas só falando aqui rapidinho aqui de mecanismos de infecção de pele, partes moles, né, eu preciso ter alguma ruptura da barreira, a presença do micro-organismo, para o processo infeccioso começar. De onde que... E o material que nós comentamos aqui, que a gente colhe para a cultura, o que a gente pode colher para a cultura numa infecção de pele, partes moles? Raramente uma celulite, uma erisipela leves e moderadas, o tratamento será guiado por cultura. E o próprio guideline da Sociedade Americana nos permite tratamento empírico, porque nós sabemos predizer quem é o provável micro-organismo. Eu não vou pegar um paciente com celulite e fazer uma biópsia da pele dele para identificar o micro-organismo. E se ele tiver com um quadro leve e moderado, a hemocultura dele não vai positivar. A chance de positivar é raríssima, a não ser que esse paciente esteja séptico ou ele tenha uma infecção grave, que aí eu tenho que, inclusive, talvez fazer intervenção cirúrgica para afastar ou confirmar uma infecção necrosante. Mas quais os espécimes que são valiosos e que estão padronizados para eu fazer um teste microbiológico? Acho que eu vou usar a palavra teste, não só cultura, porque hoje em dia nós temos outros métodos para identificação microbiana que não somente a cultura, a moda antiga, digamos assim, né? Eu posso fazer uma biópsia de tecido, então eu retiro fragmentos de tecido colhidos em ato cirúrgico com técnica asséptica. Eu posso puncionar um abscesso. Hoje também nós temos as técnicas guiadas por ultrassom e tomografia, né? Durante um desbridamento cirúrgico de uma ferida infectada, que às vezes eu não estou falando só de erisipela e celulite, eu tenho uma ferida que infectou, um pé diabético que infectou, ele vai para o bloco cirúrgico, o cirurgião vai desbridar. Naquele momento ali, ele pode colher pus, outras secreções, fragmentos de tecido, aí não só secreção, ele vai colher fragmento de tecido. Quanto maior o número de amostras, maior a chance da gente identificar um micro-organismo, e a gente pode ver se identificou a mesma ou se são espécies diferentes. Isso é importante na validação e na conclusão de qual é o agente etiológico. O pus você deve evitar de colher, porque é tecido morto, células de defesa, bactéria morta. Mas às vezes a gente pode também identificar o micro-organismo no pus. Mas o que acontece, o que a gente pode, o que é recomendado? Colhe o pus, lava, depois que você lava, colhe qualquer outra secreção, a fibrina, se tiver uma coleção, puncione, fragmento de tecido, ou seja, o maior número de amostras possíveis. Não colhe só o pus. Lava aquele pus depois, colhe a fibrina que ficou ali por baixo. Aquela fibrina provavelmente está cheio de micro-organismo. Colhe fragmento de tecido também. Faz hemocultura nos casos graves, leves e moderados, não há necessidade. Suave de feridas, não realizar para diagnóstico microbiológico. Se eu tiver uma ferida aberta, com secreção, eu não tem sentido eu fazer o suave, porque vai crescer um zoológico, vai crescer micro-organismos que não estão validados por metodologia científica como causadores da infecção. Eu não posso associar aquele micro-organismo que cresce de uma secreção que está drenando, de uma secreção que está exposta ao meio ambiente. Ele não está validado que aquele micro-organismo que você vai crescer ali é o agente causador e vai te induzir ao erro do tratamento antimicrobiano. SUAB são situações muito raras e específicas, de preferência discutida com infectologista. E aqui é o guideline, que depois a gente entra nele aqui, que é só mais um slide, que é o slide que resume
os tipos de infecção e os seus tratamentos antimicrobianos e outros. Ô Rodrigo, fala aí, Lu, desculpa. Gente, desculpa, eu tô com a internet muito ruim aqui hoje, viu? Desde ontem eu tô com problema, mas vai resolver agora. Em relação a essa questão que o Rodrigo colocou, eu queria fazer um pequeno comentário, e principalmente para o jovem médico, quando o Rodrigo coloca que, né, precisa ter uma ruptura da pele. Quando tem uma ruptura da pele, né, para o micro-organismo, por exemplo, no caso do erisipela. Então, o que eu vejo muito frequentemente, Rodrigo, não sei se você compartilha também dessa opinião, e o Bruno também, é porque, às vezes, o médico se preocupa em tratar aquela erisipela, mas ele não preocupa com a origem. E é muito comum uma onicomicose ou uma tinea pedis, que é uma infecção fúngica, uma infecção causada por dermatófitos, ser a porta de entrada. Então, trata a infecção bacteriana, mas não trata a porta de entrada. Então, o paciente volta a ter o mesmo quadro. Então, é chamar atenção para olhar, mas uma onicomicose, sim, uma onicomicose é uma destruição, né? Ali os dermatófitos, eles destroem a queratina e é uma porta de entrada. Então, só chamar atenção para essa questão também, tá, gente? E a carapuça serviu bem, viu, Ilo? Porque não é habitual no hospital, na minha prática, não vou estender isso para todo mundo, mas a gente, quando vê o problema da celulite da erisipela, a gente espera a resolução da infecção bacteriana e o holofote não fica em cima da onicomicose ou da tínia, entendeu? Isso é muito bem lembrado. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, Bruno bem lembrado, né? Às vezes o paciente, a gente vê isso muito em pé diabético, ele tem uma úlcera crônica, o pé diabético, né, para quem não sabe, já é o paciente que tem neuropatia e vasculopatia, ou provavelmente macro e microangiopatia. É o cara que já tem diabetes descontrolada há pelo menos 10 anos. E ele já tem toda uma alteração funcional, anatômica e de circulação do pé e neurológica. Então, a gente vê muito, Bruno, que é paciente que nós temos um serviço de pé diabético muito grande aqui onde eu trabalho, que esse paciente tem uma úlcera na ponta do dedo e faz uma celulite na perna, lá no tornozelo, na diáfise da perna. E o pé não tem sinal de celulite. Muitas vezes o micro-organismo, por via linfática, ele vai subir, ele não vai causar sinais de celulite e erisipela no pé, e ele acaba por uma questão de estase, de posicionamento, causando infecção na perna, mas a origem é aquela úlcerazinha. Eu só queria... Às vezes a gente vê, às vezes, até o cordão linfático pintado na pele de vermelho, dor na virilha com linfonodo, né? Isso aí é uma cena que a gente vê muito. E, Rodrigo, deixa eu te perguntar de forma bem prática agora. Então, qual antibiótico a gente vai usar? Qual a dose? Você falou que tem que ser uma dose elevada. Dá um exemplo para a gente da dose habitual e da dose mais elevada para a pele. Quais antibióticos para tratamento empírico de uma celulite leve e moderada? Depois eu vou te perguntar da celulite grave, porque eu vou inserir aí no assunto o Camarsa, que a gente tem que pensar. E quais antibióticos e quais doses aí para uma celulite leve e moderada? Ou seja, entende-se que uma resposta prática e objetiva é sem slide, né? Não, você pode... Não, eu tô brincando, Bruno. E o Camarsa não é um Staphylococcus multiresistente num Camaro, né? É um Staphylococcus multiresistente na comunidade. Muito boa pergunta. Nós estamos abordando aqui, pessoal, infecção de pele partes moles comunitária. Eu não estou falando de um paciente suprimido, de um paciente que vive internando, vive tomando antibiótico, onde ele pode já estar colonizado por uma flora hospitalar, por gram-negativos multiresistentes. Então, erisipela e celulite leve e moderada, nós temos que dar drogas com ação contra Staphylococcus aureus. E a primeira escolha é a cefalosporina de primeira geração. Se o paciente não tiver uma alergia grave à cefalosporina, ou uma alergia grave à penicilinas, nós vamos usar cefalosporinas de primeira geração e vamos tratar preferencialmente via oral, diante de um caso não grave. Segunda opção, temos a clindamicina.
Clindamicina, de repente, pode ter uma utilidade boa em crianças. Mas o problema de clindamicina hoje é o risco de emergir infecção por Clostridioides difficile, a questão de também indutor de resistência, seleciona a resistência de gram positivo também, de Marsa, por exemplo, e é uma droga bacterostática. Então, nós temos algumas, mas é uma opção. Fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, nós temos a dicloxacilina, que eu queria demais ter essa droga aqui no Brasil, Bruno e Ilo, porque ela é a versão via oral da oxacilina. Lembrando que a oxacilina é uma penicilina anti-estafilocócica, penicilinase resistente, porque todos os estafilóauros praticamente neutralizam as penicilinas, né, penicilina natural, propriamente dita, e a oxacilina, ela tem um antibiótico de espectro de muita potência contra estafilóauros, também de muita potência contra streptococcus. Eu estou tratando as cegas, eu vou tratar Staphylococcus aureus e streptococcus numa erisipela celulite comunitária. E é uma droga que seria muito boa, porque o de espectro é bem direcionado, mas no Brasil nós não temos a versão oral da oxacilina, que seria a dicloxacilina. Então, são cefalosporinos de primeira geração. Que a gente cefalexina, qual a dose? Você usa 1 grama de 6 em 6? A cefalexina, a dose padrão de cefalexina é 500 miligramas de 6 em 6. Para infecção de pele e partes moles, não há dúvida, 1 grama de 6 em 6. E a cefadroxila, que o setor privado usa mais, porque a eficácia é a mesma da cefalexina. Ambas são cefalosporinas de primeira geração. A dose habitual é 500 de 12 em 12. Eu uso 1 grama de 12 em 12. E se for entrar com clindamicina, 600 miligramas de 8 em 8, ou 300 de 6 em 6. Ainda tem essa questão da comodidade, né? Só lembrando aí, Rodrigo, que uma cefalexina, por exemplo, você vai prescrever, e a dose que eu faço para a pele também nunca é 500 de 6 em 6, eu sempre faço 1 grama, você vai ter que dar 8 comprimidos por dia, né? Então, o cara vai tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Além dele ter que acordar no meio da noite para tomar, eventualmente, ele vai tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas. E o tempo, Rodrigo? Você bota 7 dias, você pede para reavaliar o paciente. Qual o tempo que você prescreve esse remédio? Aí vamos lá. Paciente jovem que cortou a perna e fez uma erisipela, não tem comorbidades, ele deu azar do Staphylococcus aureus ter entrado lá, o streptococcus, se ele tiver um quadro leve, moderado, passa o tratamento sem reavaliá-lo, e geralmente em torno de 10 dias. Mas no paciente com comorbidades, na verdade, o tempo de tratamento para esse paciente jovem vai depender da intensidade, mesmo ele não tendo um quadro grave, ele não tem repercussão sistêmica, porque se tivesse, talvez você tenha que considerar interná-lo. Mas se ele tiver uma celulite extensa, eu talvez puxe para 14 dias, porque o tratamento de pele e partes moles não complicado é de 7 a 14 dias. Ou seja, se você fizer 8 não está errado, se você fizer 9 não está errado, 11 não está errado, 12 não está errado. A gente tem que parar de achar que tratamento tem essas datas, esses números cabalísticos, 7, 10, 14, 21, não existe. Então, pele e partes moles, 7 a 14. Um caso mais extenso, que me chama atenção, talvez eu prescreva 14, num jovem saudável. Mas pode ser que eu prescreva 10. Dificilmente eu dou menos de 10 dias na prática, viu, Bruno? Porque a gente... E, Rodrigo? Agora, num paciente... Quinolona. E deixa eu só te falar, num paciente grave, Bruno, com insuficiência cardíaca, com idoso, eu costumo passar 14 dias. Na verdade, eu vou reavaliar esse paciente para definir depois quanto tempo que eu vou tratar. E a gente tem a gente pensa assim, levofloxacina, pulmão, urina, mas a quinolona também é uma droga que penetra muito bem em pele, né? E também tem uma boa cobertura para estáfilo. Como é que você vê a quinolona, salvo as restrições da droga, para pegar a pele? Você também aumenta a dose? Por exemplo, cipro, 500 de 12 em 12. Para a pele você faria, em alguns casos, 500 de 8 em 8? Não, para quinolona não, Bruno. Raramente eu uso quinolona para infecção de pele e partes moles. Muitas vezes a gente usa porque não tem outra opção, paciente é alérgico ou já usou outros esquemas e a gente está sem opção via oral, porque senão tem que internar. Então, ou é por falta de opção ou por questões de alergia. Mas a gente evita ao máximo e usamos muito pouco. E a dose da quinolona é habitual. A quinolona não tem
benefício, biodisponibilidade é muito boa e penetração em pele, partes moles é muito boa. Então, você pode manter a dose habitual. Agora, lembrando que ciprofloxacino, norfloxacino é um quinolone de ação local, trata cistite, não é uma quinolone de ação sistêmica. O norfloxacino, o ciprofloxacino, nós não devemos usar, um erro, não é recomendado o uso de ciprofloxacino para infecção de pele e partes moles, devido à alta prevalência de resistência dos streptococcus e dos estafilococcus aureus a ciprofloxacino. Se a gente for usar uma quinolona para tratar a infecção de pele e partes moles, é o levofloxacino, é o moxifloxacino, o GAT quase não se usa mais no mercado, o GAT-floxacino. Mas a gente evita muito pelo medo da resistência, e fora os efeitos colaterais neurológicos e articulares, ligamentares. E, Rodrigo, depois eu vou passar a bola para o Ilo para ele falar da experiência dele, mas quem é o Camarza e quando que eu devo cobrir Camarza em um paciente com infecção de pele? Quem é o paciente que eu não posso dar bobeira de ser um Camarza e eu não cobrir? Então, vamos lá. Se a gente for seguir literatura americana, mas eu acho que o Brasil está se assemelhando a isso. Nas infecções de pele e partes moles graves, ou que o paciente tem uma repercussão sistêmica, ou ela tem uma complicação local grave, como uma infecção necrotizante, né, você deve cobrir o Staphylo aureus multiresistente comunitário. Os Estados Unidos têm muito bem definida a sua prevalência de Staphylo aureus multiresistente comunitário. Inclusive, até infecções não graves, eles recomendam a cobertura do Staphylo aureus se for em populações de alto risco. Vou dar um exemplo. Já houve na Califórnia surtos, e a prevalência lá é alta, de infecções de pele e partes moles em homoafetivos, em homens que têm relação com homens. Então, uma celulite neste grupo lá, deve-se pensar em incluir o Staphylo aureus comunitário multiresistente. Aqui no Brasil, nós não sabemos qual é a real prevalência de Staphylo aureus multiresistente comunitário. Lembrando que o Staphylo aureus multiresistente comunitário, eu gostaria que o Willi depois comentasse isso, ele é uma cepa monoclonal diferente do Staphylo aureus multiresistente hospitalar. E o comunitário costuma ter sensibilidade a algumas opções, inclusive via oral, como clindamicina, que o Staphylo aureus multiresistente hospitalar não tem. Então, às vezes, os guias recomendam a associação com clindamicina quando você pensa nisso. Mas, voltando ao Brasil, nós não sabemos. Em Caxias do Sul, tem uma infectologista que eu gosto muito das palestras dela e dos trabalhos dela, ela estuda muito MARSA, inclusive MARSA comunitário, que é a Alessandra... nossa, fugiu o segundo nome dela. Enfim... ela não é Alessandra, é Alessandra. Alessandra, ela tem alguns estudos de prevalência de MARSA comunitário. O que eu posso falar, Bruno, que a gente já pegou infecções graves lá no Mater Dei, surpreendentemente, de paciente de comunidade, sem fator nenhum de risco para bactéria multiresistência, paciente que não internava há anos, que nunca internou, de repente me interna com uma piomiosite tropical, MARSA, por lesões necrotizantes de pele, por MARSA comunitário, que tinha sensibilidade a Bactrim, eles costumam ser sensíveis a Bactrim, a clindamicina, e pegou a gente de surpresa. Então, a minha recomendação, respondendo a sua pergunta, Bruno, se for uma infecção grave, eu sugiro que a gente siga o que o guideline americano coloca, eu vou mostrar ali, é só um slide, que ele resume todas as recomendações dos esquemas antimicrobianos. Se for uma infecção grave, principalmente necrotizante, o esquema empírico inicial, num paciente instável, tem que ter cobertura polimicrobiana, porque aí a gente pode ser pego de surpresa com gram-negativo resistente, pseudomonas, e tem que contemplar o Staphylo aureus multiresistente comunitário. Um bom esquema seria, só para a gente explicar melhor, que eu estou falando Camarza, né? Camarza significa CA-MRSA, que é Community Acquired, né, adquirido na comunidade MRSA. E o MRSA seria o nosso ORSA, que é o Staphylo aureus resistente à meticilina, que é a nossa oxacilina.
Esse estáfilo é um estáfilo que tem um perfil de sensibilidade antimicrobiana diferente daquele de hospital que a gente está acostumado a tratar com vancomicina, tá? Então você tem a opção de tratar com Bactrim. Eu, na minha época de residente, a gente fazia para celulite grave Oxa com Bactrim, que aí eu teria um esquema que pegaria estáfilo e o Bactrim pegando a possibilidade de Camarsa, né? Ô Ilo, você tem alguma percepção subjetiva sua em relação ao Camarsa, esse estáfilo de comunidade? Que, por exemplo, eu sei que o Uruguai tem quase 90% da população colonizada, quando colonizada por estáfilo, é um Camarsa. Você tem alguma percepção aí? Você tem algum babado aí para contar para a gente sobre o Camarsa? Não, como o Rodrigo bem colocou aí, é uma cepa, uma amostra diferente, e ele tem essa característica. Às vezes eu sou muito questionado na microbiologia hospitalar e falar assim, esse Staphylo aureus, ele é comunitário ou ele é do hospital? É uma resposta que ela é muito difícil, né? O que eu discuto com o serviço? Eu discuto o seguinte, olha, na grande maioria das vezes, o Staphylo aureus resistente à oxacilina hospitalar, ele é multiresistente. Então, ele vai sobrar somente vancomicina. E um antimicrobiano que eu gosto de usar muito para trazer ele para o lado comunitário é o que você citou aí, o Bactrim, né? Então, é muito comum. E aqui no Brasil, né, o Rodrigo vai lembrar bem, aí a gente começou com esse Staphylococcus aureus resistente à oxacilina comunitário, principalmente nos presídios, né? Então, teve uma disseminação nessa população desse estáfilo. Eu queria fazer algumas colocações aqui, pode, Bruno, em cima do que... Claro, que é isso. Eu fui até anotando aqui, porque o Rodrigo... Eu tô achando que o Rodrigo tá sabendo tanto de bactéria, daqui uns dias vocês nem vão me chamar mais, viu? Aqui, o Rodrigo... Puxação de saco, hein? Eita, ferro. Olha lá. Então, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos laboratoriais. Então, por exemplo, nós temos duas bactérias principais, né, as mais comuns, envolvidas nesse processo infeccioso, que é o Streptococcus pyogenes, que é um beta-hemolítico do grupo A. Então, por que é um estrepto? Porque é um coco gram-positivo que ele forma cadeias. Então, quando a gente olha ele no gram, ele está ou aos pares ou formando cadeias. E todo Streptococcus pyogenes, ele é sensível à penicilina. Então, se tiver um antibiograma, ele tem que vir sensível à penicilina. Ah, mas se eu tenho um resistente, nós temos que, inclusive, encaminhar para laboratórios de referência para confirmar esta resistência. Mas o Rodrigo explicou muito bem que faz a cobertura, né, tanto do estrepto quanto do Staphylococcus aureus. E o padrão de tratamento são as cefalosporinas. Então, caso seja realizada uma cultura, nós não vamos ter no antibiograma do Staphylococcus aureus cefalosporina. Por quê? Porque nós usamos no antibiograma somente a oxacilina. E o que a gente coloca? Se a oxacilina for sensível, ele vai ser as cefalosporinas serão sensíveis. Se a oxacilina for resistente, ou seja, um MARSA, um Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que aqui nós usamos a oxacilina, ele vai ser resistente a todas as cefalosporinas. O laboratório não usa para predizer a resistência à oxacilina a oxacilina. Nós usamos uma cefamicina, que é a cefoxitina. Por que nós usamos? Porque a gente consegue induzir melhor, né, estudar melhor a resistência mediada pelo gene MEC-A, que é o gene que confere resistência à oxacilina. Então, mas eu testo cefoxitina e libero no antibiograma oxacilina. Então, é muito comum o médico pedir assim, eu queria que liberasse o resultado de ceftraxona, de cefalexina, cefadroxila. Não é necessário, é só eu observar o resultado da oxacilina. Queria lembrar também de um Staphylococcus que hoje é muito importante, que é o pseudo-intermédios, Rodrigo, que ele vem... né? Por que ele é tão importante? Ele coloniza narina, principalmente de cachorro. E o que acontece? Hoje,
né, nós introduzimos esse animal dorme na cama com as pessoas, faz parte da família. E ele é colonizado por esse estafilococcus, e esse estafilococcus pode causar infecção. Então, é um novo estáfilo, mas muito importante que nós temos aí. Beleza, só uma outra lembrança também, pessoal. O Staphylo aureus, que é uma bactéria que a gente está falando dela, que vai fazer infecção de pele, que coloniza a pele, se você identifica numa hemocultura, você pode estar diante de uma metástase estafilocócica. Tá? Esse termo metástase não é só para câncer, né? E eu já tive algumas experiências com metástase estafilocócica. O que é isso? O foco normalmente é a pele, às vezes um catéter venoso ou até uma celulite, vai para a hemocultura e estáfilo sai grudando. Gruda no osso, gruda no coração, vai eventualmente para a cabeça. Então, se você identifica estáfilo na hemocultura, você tem obrigatoriamente que rastrear se tem infecção em válvula cardíaca, se o paciente tiver sintoma neurológico, pensar em alguma coisa cerebral e também é indicado procurar abscesso em cavidade abdominal. Rodrigo, você tem uma experiência muito maior que a minha. Você também tem esse alerta aí atrás da sua orelha para metástase estafilocócica? Isso é uma coisa que a gente trabalha demais com o corpo clínico, com as especialidades clínicas lá do Mater Dei. Damos aulas, discutimos. Como a gente colocou, nós morremos de medo de Staphylo aureus e Streptococcus. E Staphylo aureus, isso não é eu acho, ou a minha experiência é essa, apesar de que a minha experiência bate com a literatura, mas isso é literatura de peso, de evidência científica, da mais alta evidência científica. Recomendação de qualquer, se você pegar assim, guideline de tratamento de bacteremia para o Staphylo aureus do Michigan, do norte da Inglaterra, eles todos vão falar a mesma coisa. Staphylo aureus, quando cresce no sangue, você não liga o amarelo, não. Você liga a luz vermelha. É obrigatório 14 dias de antibiótico venoso. Ah, meu paciente está ótimo. É obrigatório 14 dias de antibiótico venoso, no mínimo. Hemocultura de controle, que você tem que ter certeza que aquela infecção está clareando. Nós não fazemos hemocultura de controle para qualquer infecção que tenha bacteremia documentada. Existem situações que você deve fazer hemocultura de controle, em outras situações o controle de cura é clínico, mas qualquer bacteremia por Staphylo aureus, mesmo que o paciente respondeu rapidamente ao esquema antimicrobiano intravenoso, você vai fazer hemocultura de controle, você vai rastrear foco profundo, com exame de imagem de abdômen, com ecocardiograma, e avaliar se você não vai ter que fazer outros exames, fundo de olho, exame de imagem encefálico, né, ou avaliar neuroeixo, coluna, ficar de olho, porque a bacteremia para o Staphylo aureus gosta principalmente de 2 sítios, válvulas cardíacas, endocardite, e espondilodicite, infecção na coluna, principalmente de idosos que já têm alguma degeneração, fica mais fácil. Então, nós morremos de medo de Staphylo aureus em corrente sanguínea, metastatiza mesmo, e deve ter hemocultura de controle e antibiótico intravenoso por 14 dias, no mínimo. Estamos com um caso lá no Mater Dei, em acompanhamento nosso, dessa forma. E aí eu vou chamar a atenção uma coisa aqui, o paciente está... É um senhor que já tem dor na coluna, já tem uma coluna toda degenerada, e ele fez uma flebite, que ele internou para tratar um outro problema de saúde, fez uma flebite, bacteremia por Staphylo aureus, já temos hemoculturas de controle negativo, já rastreamos, já fizemos ecocardiograma transesofágico, que é o exame de eleição, rastreio de endocardite, exame de imagem de abdômen, e a dor na coluna dele piorou muito. E eu não sei se é por causa da cama do hospital, mas nós já fizemos uma tomografia, porque ele não pode fazer ressonância, porque ele tem marca-passo novo, recente. Ixi. Ele é incompatível, então, que seria o exame de eleição para avaliar a coluna, exame de imagem, a ressonância, fizemos tomografia, que é um pouco menos sensível para detectar precocemente uma espondilodicite, veio normal. O que eu vou fazer? Eu vou, antes de terminar o antibiótico venoso, eu vou repetir essa tomografia, porque eu não estou convencido que ele não, que o estafilococcus dele não parou na coluna. Pois é, eu pego aqui... Oi, eu queria complementar aí. O laboratório consegue ajudar demais o médico nesse caso,
mesmo que seja um laboratório com pouco recurso. Fizemos a hemocultura. Se ela está positiva, a gente já consegue ver pelo GRAM, que é um coco aos cachos, então ele se agrupa, ele fica agrupado, por isso estáfilo, ele vem aos cachos. E o Staphylococcus aureus, o aureus vem de ouro, porque ele produz um pigmento carotenoide, então ele é amarelinho. E na grande maioria das vezes ele tem uma beta-hemólise, então ele dá um halo ao redor das colônias. E microbiologista adora visualizar e cheirar também. É errado, mas nós gostamos. O Staphylococcus aureus, ele tem cheiro de queijo. Olhando o lado positivo. Olhando o lado negativo, ele tem cheiro de chulé. Então ele tem esse cheirinho característico. E é muito importante porque a hemocultura positivou, o laboratório já consegue falar para o médico, lá para o pessoal do serviço de controle de infecção, ou para o que está o médico assistente, falar, olha, cresceu e tem cara de Staphylococcus aureus, que isso modifica, né, Rodrigo? Isso aí já direciona completamente o tratamento, que é uma maneira simples. Ah, tem outras maneiras? Tem. A gente hoje tem metodologias moleculares que eu já consigo até falar se esse, né, que eu pego essa hemocultura positiva, já coloco no equipamento, com 45 minutos ele já me fala se é a aureus e se é resistente ou sensível à oxacilina. Só que é um procedimento mais caro, vai necessitar de um laboratório mais complexo. Mas o simples fato da gente ver, de bater o olho, um microbiologista experiente, ele bate o olho na cultura, ele fala, isso aí é Staphylococcus aureus. Bate o olho não, bate o nariz, né, Elo? Bate o nariz. E antes, Bruno, só... Uma boa fungada, viu? E antes, só para você comentar, eu queria só aproveitar uma coisa que o Will falou, Bruno, que existe uma lacuna enorme da formação do médico, que é a interpretação de microbiologia. O Will tocou no assunto aqui, que nós da Infecto e quem é da microbiologia sofre demais com isso para explicar, e aí você vê assim, não, faltou um conhecimento básico que não foi transmitido na faculdade para o estudante de medicina, que é interpretar o antibiograma. O médico pede para testar uma ceftriaxona para uma pseudomonas, que é naturalmente resistente, e ele não sabe interpretar que se o Staphylococcus aureus é sensível à oxa, ele vai ser sensível à cefalosporina de primeira geração. Ele vai ser sensível a um carbapenêmico. Se ele for resistente a um cefepime, eu não vou falar cefalosporina de terceira, ceftriaxona, ceftazidime, ceftaxima, porque são cefalosporinas que, mesmo tendo ação farmacológica, ação in vitro contra Staphylococcus aureus, a gente não usa rotineiramente na prática cefalosporina de terceira. Mas o Staphylococcus aureus sensível à oxacilina vai ser sensível a um clavulin, vai ser sensível a uma cefalexina, uma cefadroxila, que são de primeira, vai ser sensível ao cefepime, que é de quarta, vai ser sensível ao químico. Agora, se ele for resistente à oxacilina, não adianta dar um meropenem, que é um antibiótico de amplo espectro, principalmente para gram-negativo, porque pode ter até um espectro amplo para bactérias gram-negativas, mas ele é resistente a carbapenêmico, vai ser resistente a cefepime, vai ser resistente a cefalexina, porque ele é um MARSA, ou ORSA, né? E aí nós vamos ter que ver se a gente vai ter que usar glicopeptídeo, que são a vancomicina e a teicoplanina, um lipopeptídeo, que é a daptomicina, uma oxazolidinona, que é a linezolida, agora está vindo aí até de lisolida, né? Ou se aparece um outro antibiótico aí que sugira que ele é Camarsa, que aí seria um Bactrim, uma Clinda, quem sabe. Pessoal, olha só, a gente está aí agora faltando 25 minutos. Realmente os temas que a gente definiu para fazer nesse curso, eles são maiores do que a gente é capaz de falar em 1h30. A gente vai precisar estender isso aí, atenção pessoal da FMSA, para já pensar aí na parte 2 desse curso. Mas eu queria migrar um pouco para articulação. Porque as monoartrites, daí diagnóstico sindrômico, né? Uma monoartrite aguda, diferente das oligoartrites, das poliartrites crônicas, mas um quadro articular, de articulação única, inflamatório, a menos de 6 semanas, ele tem na artrite por cristais, na artrite traumática e na artrite infecciosa, as suas únicas possibilidades diagnósticas. Claro, quando eu falo únicas, eu excluo as raridades. Mas numa monoartrite aguda, numa gonoartrite, por exemplo, de joelho, aí eu vou botar o joelho
para fins didáticos aqui para a gente, como a articulação eleita para isso, você tem que pensar em infecção. E, diferente da pele, a artrite, ela te dá subsídio microbiológico através do líquido sinovial, que pode te ajudar bastante no diagnóstico. Então, a minha pergunta para o Rodrigo primeiro qual é a conduta diante de uma monoartrite aguda? O que um jovem médico precisa saber sobre isso? Ele precisa saber que se for um caso de artrite intensa, ele vai ter que fazer uma avaliação clínica, esse paciente tem febre, ele vai pedir exames laboratoriais, ele tem leucocitose, ele tem um PCR muito elevado, porque, é lógico, pode ser uma manifestação, mesmo sendo monoarticular, dependendo da faixa etária, histórico familiar, pode ser, às vezes, o início da manifestação de uma doença autoimune. O Bruno domina muito isso. Mas você vai ter que pensar na possibilidade de uma artrite séptica. E dependendo da história clínica, dos achados laboratoriais e do exame físico, principalmente se for um joelho que realmente com uma artrite muito exuberante, quente, vermelho, doloroso, com derrame articular, paciente com muita dor, um PCR maior que 100, leucocitose, ele vai precisar da avaliação do especialista em ortopedia para fazer a punção do líquido articular. E essa punção do líquido articular pode vir pus. Se mesmo que venha pus, peça pesquisa de cristais, luz polarizada, né, para pesquisa de cristais, que pode ser uma crise gotosa, e pode simular muito um quadro de artrite séptica, artrite piogênica. Peça a rotina desse líquido, ou seja, a citometria, porque se vier pus, ok, apesar que artrite gotosa, pode às vezes até vir um líquido parecido com pus. Mas se vier um líquido seroso turvo, todo mundo vai ficar na dúvida. Seremático turvo, então eu vou precisar da citometria. Quantas células eu tenho? Quantas hemácias? Dependendo do número de hemácias, a cada 500 hemácias eu desconto uma célula, um leucócito. E numa artrite séptica, eu não vou ter 100 leucócitos, 300 leucócitos, eu vou ter 4.000, 3.000. Eu preciso de pelo menos 2.000 segmentados, ou seja, predomínio de polimorfonucleares, e não de monolinfo, né, mononuclear, macrófilo linfócito. Então eu preciso dessa citometria, eu preciso da luz polarizada para pesquisa de cristais, eu posso dosar meu PCR, fazer o PCR que a gente dosa no sangue, eu posso dosar no líquido articular, se ele não for hemorrágico. Eu posso pegar uma fitinha de urina, e de urinálise, e colocar lá para ver se dá positivo esterase leucocitária nesse líquido. E vou pedir GRAM e cultura. Né? Então, acho que isso é fundamental diante de uma suspeita no exame clínico e exame laboratorial, onde você suspeita de uma artrite séptica. E aí, Rodrigo, a gente insere nesse contexto não só o germe de pele, mas a transmissão de germes sexuais, né? Quando a gente fala de artrite, às vezes para o jovem estudante, isso pode soar como algo estranho, mas ter vida sexual ativa é extremamente importante na abordagem dessas doenças. Você explica, Rodrigo, para a gente isso aí? Sim, nós já tivemos vários casos e são em pessoas com vida sexual ativa. Às vezes nem tão jovens, né, já vimos assim, mas né, que hoje a qualidade de vida e o uso de outros artifícios, de medicamentos, a atividade sexual tem sido cada vez em idades mais avançadas, mas a gente vê isso muito em jovem, artrite gonocócica, acho que é o clássico aqui que nós estamos falando, que é a artrite pelo gonococo, que pode causar doença disseminada com acometimento de outros órgãos. E aí eu não sei se o Will tem alguma coisa para complementar no exame microbiológico de um paciente que o médico não suspeitou que é uma artrite gonocócica, mas se o microbiologista pode ajudar ele de alguma forma. Eu queria, em relação à Neisseria, um detalhe muito importante é que o líquido sinovial, nós não devemos refrigerar esse material. Então ele pode ficar até 12 horas à temperatura ambiente, principalmente devido à Neisseria. Se eu tiver um líquido sinovial e eu refrigerar, a Neisseria sofre uma lise. E eu perco a oportunidade de fazer esse diagnóstico. A gente consegue fazer com mais tranquilidade o diagnóstico da Neisseria se nós fizermos o GRAM, porque a Neisseria ela é um diplococo gram negativo.
Então, são dois cocos, só que eles são gram-negativo. Eles perdem a coloração pelo cristal violeta e colam só pelo contracorante, que é a fucsina. E ele fica igualzinho um feijão. É como se eu tivesse dois feijõezinhos, um grudado no outro por aquela parte mais plana. Ela é uma das bactérias mais bonitas que nós temos no gram. Nós podemos fazer PCR também desse material para a Neisseria gonorreia e a própria cultura. Então, ou seja, eu tenho que levar esse material para um meio de cultura que permita o crescimento de Neisseria. Se eu ficar achando que, não, o principal agente infeccioso é o Staphylococcus aureus. Então, se eu direcionar só para aureus, eu vou perder a oportunidade de fazer um diagnóstico de Neisseria. Então, a gente tem que usar um agar-chocolate suplementado ou, prioritariamente, fez a punção, colocarmos num balão de hemocultura esse material. Eu queria só chamar a atenção, né, que o Bruno colocou, né, das infecções pelos gram-positivos, principalmente Staphylo aureus, Streptococcus pyogenes também, a Neisseria. Nós temos um fungo que gosta muito de osso e que pode causar um artrite, que é o Sporotrix, o complexo Sporotrix. E é um fungo muito importante hoje pela disseminação que nós temos pelo contato com o gato. Então, eu já tive algumas culturas de líquido sinovial, onde que a gente conseguiu recuperar o Sporotrix. Você vê que o Ilo, ele tá arrumando problema para os meus bichos, né? Não pode ter cachorro, não pode ter gato. Você vê que... Aí é bactéria que tem cheiro de chulé, a outra que é a mais bonita do mundo. O Ilo tá ficando doido. E Bruno... Isso é que tá acontecendo. Bruno, queria complementar uma questão aqui, né? Quando a gente fala, então, de artrite séptica espontânea, acho que se for uma pessoa com vida sexual ativa, que não tem um joelho, não tem uma articulação previamente comprometida por uma lesão, alguma artrose, nós temos que estar atento aí na artrite gonocócica. Mas não sendo artrite gonocócica, né, na verdade, a principal causa de artrite séptica espontânea é estafilocócica e por estrépito também. E aí, uma doença que a gente não pode esquecer, porque é uma infecção de pele, partes moles. Quando a gente fala de infecção de pele, partes moles, não é só furúnculo, foliculite, erisipela, celulite, um cisto dermoide que abscedou, né? Nós estamos falando também de infecções mais profundas, e a piomiosite tropical, que é uma infecção estafilocócica por Staphylo aureus, né? Obviamente, grave, de grandes grupos musculares, que surge de forma espontânea, muitas vezes você não acha uma porta de entrada, um foco à distância, e acomete grandes músculos, gosta de músculo paravertebral, pessoas, patríceps da coxa, panturrilha, e que muitas vezes complica por contiguidade com artrite séptica. Nós, no Mater Dei, já vimos muitos casos de piomiosite tropical complicando com sinfisite púbica, com artrite da articulação coxofemoral, principalmente da coxa femoral, sacroiliaca, de coluna, ou seja, ele não começou com uma espondilodicite, ele começou com uma piomiosite de musculatura paravertebral e atingiu depois a coluna do paciente, que é uma infecção estafilocócica que exige tratamento endovenoso e cirúrgico. Se você me permitir depois, Bruno, eu queria mostrar só o slide com um resumo dos esquemas de tratamento de infecção de pele e partes moles. É só um slide. Pode mostrar, cara. Tô lembrando só que a gente tem 14 minutos aí para acabar, para falar do esquema empírico de artrite e um pouquinho de osteomielite, hein? Tá ótimo. Então, tá aparecendo aí, não tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então tá na tela aí, Bruno? Tá. Então tá. O guideline aqui, esse último guideline da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, Infectious Disease Society of America, 2014, é o guideline para manejo de infecções de pele e partes moles. E,
É só esse slide aqui. Esse é o slide que resume o guideline. Eu não vou falar de ranking de recomendações, não é o objetivo a gente fazer um clube de revista em cima dessa publicação. Então, eu vou primeiro aqui, que a gente falou muito aqui de infecções não purulentas, são as celulites, as erisipelas e as infecções necrotizantes. Se ela é leve ou moderada, os esquemas são muito parecidos. Uma penicilina anti-estafilocócica, que aqui é a dicloxacilina, infelizmente nós não temos ela aqui no Brasil, né? Então, na verdade, nós vamos usar uma cefalosporina de primeira geração, né? Ou a clindamicina, é o que nós vamos ter mais aqui no Brasil para usar. Se for um caso moderado, o ideal é que você interne, faça venoso, e aí eu vou ter uma discordância do uso da ceftriaxona. Quem sou eu para discordar da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas? Mas, posteriormente a este guideline, o FDA soltou uma recomendação de que não usemos ceftriaxona para tratamento empírico de infecção de pele partes moles, não purulentas. Por quê? Ceftriaxona tem ação contra o Staphylococcus aureus, é uma cefalosporina de terceira geração, que ela é muito boa para gram-negativo e streptococcus. Pouca potência para Staphylococcus aureus. A afinidade da ligação da ceftriaxona nas proteínas ligadoras de penicilina dos Staphylococcus aureus, ela é fraca, o que confere baixa potência. Eu precisaria de muita concentração da droga. E a droga não se concentra em pele partes moles o suficiente para atingir pelo menos 4 vezes acima da concentração inibitória mínima para Staphylococcus aureus. Então, é uma recomendação que infectologista não recomenda o uso empírico de ceftriaxona, porque eu vou tratar bem Streptococcus, não vou tratar bem Staphylococcus aureus. Então, intravenoso, nós vamos usar uma cefalosporina de primeira, ou a oxacilina, ou clindamicina. Se for um caso severo é uma palavra em inglês que serve para intenso, em português não serve para intenso. Se for um caso intenso, eu tenho que primeiro descartar ou confirmar uma infecção necrotizante, exames de imagem, ressonância, tomografia, até mesmo ultrassom pode ajudar, mas a tomografia e a ressonância são melhores, e às vezes o cirurgião vai ter que fazer um teste, às vezes uma incisão para ver se tem tecido necrosado. E vamos entrar com tratamento empírico, não perca tempo, o paciente está grave, pode estar séptico. Antes de definir se tem infecção necrotizante ou não, vai ter a cobertura aqui que o Bruno falou, vancomicina com piperacilina tazobactam, uma penicilina associada a um inibidor de beta-lactamase, uma penicilina de espectro expandido com ação antipseudomonas, ou seja, eu estou pegando um paciente grave, eu tenho que cobrir pseudomonas, eu tenho que cobrir gram-negativo, aqui eu já estou pensando em gram-negativo, eu já estou fugindo dos 2 principais agentes, porque esse paciente está grave, e podemos ser pegos por um micro-organismo que não esperávamos, mas a vancomicina para cobrir o MARSA. Vancomicina tem que monitorar nível sérico, essa é a forma ideal de usá-la, para a gente ajustar a dose terapêutica. Hoje em dia a gente tem usado muito daptomicina, né? E aí aqui, CIS, cultura e sensibilidade. Numa infecção grave, eu tenho que ir atrás do diagnóstico. Numa infecção moderada e leve, o tratamento é empírico. Eu não vou ter cultura, eu não vou biopsiar a pele, eu não tenho um abscesso para funcionar. Uma hemocultura em infecção leve e moderada será negativa. Num caso grave, eu vou ter que fazer hemocultura, eu vou talvez fazer intervenção cirúrgica, eu vou ter amostras para fazer cultura e vou depois fazer o meu direcionamento do tratamento. Indo para o lado de cá, as infecções purulentas, furúnculos, carbúnculos e abscessos. Caso leve, IID, entrar com antibiótico sem precisar de desbridamento. Incisão e desbridamento. Desculpa, IID é incision and desbridamento. E então aqui, numa infecção purulenta, eu sempre tenho que ir atrás do controle de foco. Se ela é leve, eu posso simplesmente drenar. Eu, na faculdade, eu drenei abscesso em bundinha de neném, e o meu preceptor falou, pode mandar para casa, mas e o antibiótico? Não, o menino tá ótimo, drenou, tá resolvido. Pede para ele voltar daqui 3 dias. Ele voltou lá na disciplina de cirurgia ambulatorial, tava ótimo, sem antibiótico. Se a infecção é moderada, eu vou fazer incisão e drenagem, mas eu vou também preciso fazer cultura e sensibilidade e vou dar antibiótico. E olha aqui, Bactrim, doxiciclina, uma ótima droga, uma tetraciclina,
Doxiciclina é uma tetraciclina, uma ótima droga com boa penetração em pele e partes moles, que pode, inclusive, ter ação contra Staphylococcus aureus multiresistente, além do Bactrim. E se a cultura saiu o resultado, definiu que é Marsa, se for comunitário Bactrim, às vezes não vai ter opção oral, talvez você tenha até que internar e dar antibiótico venoso. Se for Staphylococcus aureus multissensível, o MSSA, oxacilina oral, que nós não temos aqui, mas vai ser uma cefalina de primeira. Se for um caso grave, incisão e drenagem, cultura e teste de sensibilidade. Empírico, vanco, daptomicina, que é um lipopeptídeo entrando aqui, olha a linezolida entrando, a televancina, agora vai vir a tedilizolida, ceftarolina, que é uma cefalosporina de quinta geração anti-marsa, ou seja, num caso grave, eu tenho que dar antibiótico venoso, com cobertura para marsa. Saiu a minha cultura com teste de sensibilidade, se for marsa, eu sigo um desses esquemas empíricos aqui, para tratar o marsa. Gostamos muito da daptomicina e da linezolida. Ceftarolina também a gente tem usado, um pouco, mas temos. E se for Staphylococcus aureus multissensível, MSSA, eu vou para oxacilina, a nafcilina é a oxacilina, é o nome dela nos Estados Unidos, cefazolina ou clindamicina. Então, veja bem, numa infecção leve, eu só faço incisão e drenagem. Numa moderada, eu faço incisão, drenagem e mando o material para cultura e teste de sensibilidade. Faço tratamento empírico oral e depois ajusto via oral. Se for grave, eu faço incisão e drenagem, cultura e teste de sensibilidade, antibiótico empírico venoso e depois eu faço o ajuste depois do meu resultado de cultura venoso. Posso pensar depois em sequenciar via oral. Hemocultura D positivo, lembrem, bacteremia por Staphylococcus aureus, tem todo um roteiro para ser seguido e vai usar antibiótico venoso por no mínimo 14 dias. Era isso. E Rodrigo, pode tirar aí do modo tela cheia e você vai continuar falando aí. Então eu quero te perguntar agora sobre a abordagem antimicrobiana inicial para uma artrite séptica. Bruno, os principais agentes, Staphylococcus aureus, uma artrite séptica espontânea. Nós não estamos falando de uma infecção osteoarticular pós-operatória ou pós-traumática. Não, espontânea. Espontânea. Né? Pós-traumática, pós-operatória é outro tema. A cobertura principal é para gram positivo, então eu tenho que ter a oxacilina na jogada. Se esse meu paciente não estiver grave, não tiver fator de risco para bactéria multiresistente, eu vou dar oxacilina. Mas existe uma chance de 20 a 40% de ter um gram negativo envolvido. Então eu não posso, numa infecção que é grave, uma artrite séptica, não cobrir gram negativo. Aí a gente cobre também, Bruno. Então a gente usa muito oxacilina com ceftriaxona. Existem recomendações de oxa com aminoglicosídeo, mas o esquema que a gente mais usa é oxacilina com ceftriaxona para quem não é alérgico grave a penicilinas. Para pegar gonococo também, né? E aí pega gonococo com a ceftriaxona, exatamente. E Oilo, o que você recebe no laboratório é o líquido sinovial? Em algum momento é importante biopsiar? Porque esse paciente, inevitavelmente, ele vai ser lavado. Então, esse joelho vai para um centro cirúrgico, junto com o paciente, né? Não vai o joelho sozinho, e ele é lavado e o material deve ser coletado. Que material que você tem que receber no laboratório para um rendimento de cultura ser suficiente, Ilo? Ou ser adequado? O que eu preciso receber é o líquido sinovial. Né? E se for fazer o procedimento, o médico pode entrar em contato com o laboratório para encaminhar o balão de hemocultura e esse material, se não for inoculado no balão de hemocultura, ele tem que chegar o mais rápido possível no laboratório. Se o paciente levar para casa e refrigerar, acabou a chance de pegar, por exemplo, a Neisseria gonorreia. Nós não pegamos mais. Rodrigo, artrite séptica significa cirurgia, né? Exatamente. Artrite séptica, a partir do momento que você puncionou, suspeitou, às vezes você nem vai esperar o GRAM, não vai esperar nem a citometria, né, que faz a contagem de células desse líquido. Você já vai levar para o bloco cirúrgico quanto antes que esse paciente fique, às vezes, séptico. E, como eu falei, você pode fazer alguns exames ali no pronto-socorro, como uma fitinha de urina, colocando ali, de urina rotina, colocando no líquido, se ele vier esterase leucocitária positiva,
você já fala sobre provavelmente artrite séptica. E o tratamento de artrite séptica, o antibiótico se torna coadjuvante e o tratamento é eminentemente cirúrgico. E aí é mais uma oportunidade para o cirurgião coletar mais líquido para a cultura, e às vezes ele vai fazer não só a lavagem articular, ele vai fazer o desbridamento, o shave intraarticular. E aí é uma oportunidade dele mandar também amostras de sinóvia, de tecidos, para a cultura. E aí é sempre importante, assim, gostaria que todos os acadêmicos saíssem desse curso sabendo que é fundamental quem for seguir áreas clínicas, aliás, é fundamental que o cirurgião tenha noção da coleta adequada, da forma adequada de escolher os materiais, do número de amostras e da importância de encaminhar isso para o laboratório. Fase pré-analítica do exame. Fase pré-analítica que não seja bem feito, já era seu exame. E é importante que o clínico esteja junto com o microbiologista e com o cirurgião, e que o microbiologista esteja junto do clínico e do cirurgião. Temos que ser uma equipe. É importante que o clínico oriente: senhor cirurgião, se você colher um volume grande de secreção, inocule direto no frasco de hemocultura 3 a 5 ml no mínimo, em frasco de hemocultura aeróbica para adulto. Não deixe de fazer a sua rotina desse líquido, a pesquisa de cristais, porque se a gente não está junto com o cirurgião, a gente pode deixar de fazer o melhor para o paciente. E todo mundo sai ganhando. O clínico, o cirurgião, o laboratório e principalmente o paciente. Colheu o maior número de amostras, levou para o bloco, colhe 3 amostras, pega 2, 3 fragmentos de tecido, manda mais amostra de líquido, inocula no balão, manda rápido para o laboratório. Bruno, Ilo, nós tivemos um problema há 1 ou 2 anos atrás no Mater Dei, que as nossas artrites sépticas não crescia bactéria. Era artrite séptica, tinha 30 mil leucócitos, 30 mil segmentados no líquido articular, era pus puro, joelho quente, paciente com exame laboratorial alterado, febre, e não crescia nada. E os cirurgiões falam: poxa, mas eu mandei 3 amostras de líquido e não cresceu. E aí nós fomos ver fase pré-analítica, exame mofano. Essas cirurgias às vezes são feitas sábado à noite, eles encaminhavam para o laboratório no domingo ou na segunda-feira, e sabe-se lá onde que esse exame ficou no bloco cirúrgico. Depois que nós assentamos com a ortopedia, com os residentes da ortopedia, e falou assim: ó, vocês têm que cuidar disso, vocês estão levando o paciente para o bloco, anestesiando, fazendo mais difícil, e não vai dar valor para aquele material que você está colhendo, que é fundamental para a cura do paciente, ao identificar a bactéria. Então, a partir do momento que nós trabalhamos dessa forma, garantimos o envio mais rápido, a coleta de maior número, inoculação em frasco de hemocultura, envio rápido para o laboratório, ou, é sábado à noite, então deixa condicionado da forma correta, nós começamos a voltar a identificar os micro-organismos. Eu queria Pessoal, bateu. Pode falar aí. É uma frase, eu acho que eu não falei, tá? Assim, o melhor resultado que existe de uma cultura é uma coleta bem feita. Então, se você quer ter um resultado, a sua coleta tem que ser bem feita. Jovens médicos, coloquem isso na cabeça. O melhor resultado que existe é se a coleta for adequada. Maravilha, pessoal. Batemos às 9 horas em ponto aqui, deixando de falar de osteomielite, o que abre uma janela para outros momentos, continuando essa jornada de antibiótico. Acho que para hoje esgotamos o assunto de infecção de pele, de artrite também, e vou passar a palavra, vou agradecer ao Rodrigo, ao Ilo e a todo o pessoal mais uma vez, e passar a palavra à Amanda para fazer o encerramento. Oi, pessoal, boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença dos professores. Muito obrigada pela brilhante aula e por todo a disposição de vocês em estar aqui. Gostaria também de relembrar que a gente tem mais 4 aulas restantes no nosso curso, tá? Que as aulas do nosso curso são gratuitas, mas nós cobraremos apenas uma taxa para a emissão do certificado. Ao final desse curso, eu também queria lembrar vocês que teremos um questionário de feedback, e nesse feedback, o preenchimento dele é essencial para que a gente possa gerar o certificado para vocês, entendeu? Quando o curso acabar, o formulário de feedback vai ficar disponível durante 3 dias, e vocês terão esse tempo para preencher, tá? E se organizar, tá bem?
Também gostaria de lembrar vocês mais uma vez que nós temos o nosso grupo do Telegram, onde lá estamos discutindo, tirando as dúvidas e também compartilhando materiais sobre as aulas, tá bom? Beleza, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado, gente. Obrigado, Amanda. Obrigada a vocês. Obrigado, gente, mais uma vez.